Ô, comadre, vocês viram as falas que o povo anda dizendo por aí? Estão criando umas máquinas que trabalham mais ligeiro que nós. Será que isso presta? Ave Maria, Giovana. Eu ouvi falar assim. Esses trem devem soltar uma massa preta igual o chaminé de demônio. Imagina a gente esperando esse troço. Vixe! Ô, gente, e o fato? Esse povo fala que vai cortar as árvores como corta a mandioca da roça. Se continuar desse jeito, até os bichinhos vão sumir. Ô, comadre, fico com um aperto no coração. Só de pensar no nosso rio. Imagina ele seco e sujo, igual lama. Misericórdia. E não é só isso, não. Olha isso que encontrei lá perto da horta. Esse terno brilhando. Nunca vi coisa igual. Será que ele é assim invenção no futuro? Uai, esse dia começou a mexer, comadre. Jesus, Maria José, onde nós veio parar? Tem mais prédio do que pessoa nessa bagaça? E esse tanto de carro? O carbono vai acabar com a atmosfera. Então foi isso que virou a industrialização? Não pensei que fosse um negócio tão grande. Ah, mas olha ali, ó, tem gente tentando consertar. É, mas ainda tem muito estrago pra ser consertado. Aquele medo que nós tínhamos não era brincadeira, não. Mas eu falei que essas fumaças pretas iam dar ruim. Quando a industrialização começou lá no século XVIII, a promessa era de progresso e, de fato, ela trouxe avanços. Mais produtos, mais tecnologia, mais velocidade de produção e mais conforto. Mas o que ninguém contou, ou preferiu fingir que não via, foram os impactos ambientais. A expansão industrial não aconteceu sozinha. Ela veio acompanhada de um consumo exagerado de recursos naturais, da queima massiva de combustíveis fósseis, do desmatamento acelerado e da produção constante de resíduos que o planeta não consegue assimilar no mesmo ritmo. A industrialização criou um modelo em que tudo precisa ser rápido, grande e intenso, só que a natureza não funciona nesse tempo artificial. Por isso, hoje enfrentamos riscos ambientais que não são pequenos nem isolados, eles são globais, profundos e cumulativos. O primeiro grande risco é o aquecimento global. A indústria foi e continua sendo uma das maiores responsáveis pela emissão de dióxido de carbono, metano e outros gases de efeito estufa. A atmosfera está mais espessa, mais quente, isso gera consequências em cadeia. Derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, alterações no regime de chuvas e secas extremas. Outro risco é a poluição hídrica. Para funcionar, as indústrias usam enormes quantidades de água e muitas vezes devolvem essa água aos rios contaminados por produtos químicos, metais pesados e resíduos tóxicos. Isso destrói ecossistemas inteiros, contamina comunidades ribeirinhas, afeta a pesca e diminui a disponibilidade da água potável. A própria previsão que vocês tiveram do rio doente, aqui no futuro não é exagero, é realidade em várias partes do mundo. A industrialização também impulsionou a produção em massa de plástico, que hoje já está presente no fundo dos oceanos, dentro dos animais marinhos e até no organismo humano. Outro grave risco é o desmatamento industrial, feito para abrir espaço para fábricas, plantações industriais e extração de madeira. Isso reduz a biodiversidade, altera o equilíbrio climático e coloca espécies inteiras em risco de extinção. E ainda tem mais, a industrialização também aumentou a geração de lixo. E grande parte desse lixo não tem destinação correta. Ele acumula, se espalha, contamina o solo, água e ar. Em alguns países o problema é tão grande que até os aterros sanitários viraram verdadeiras montanhas. Mas talvez o maior perigo seja o que ninguém quer discutir. O sistema industrial criou uma lógica de lucro acima de tudo. Quando o lucro está acima do planeta, as decisões que deveriam ser sustentáveis acabam ficando para depois, e esse depois nunca chega. Existem empresas que tratam sustentabilidade como marketing, falam bonito, prometem reciclagem que não acontece. O
Criam campanhas verdes só para parecerem responsáveis quando continuam explorando e poluindo na mesma intensidade. Essa contradição é uma das maiores críticas que eu faço. Não adianta pintar tudo de verde quando a raiz do problema continua sendo explorada. A verdade é que a industrialização poderia ter sido diferente, poderia ter crescido com limites, com responsabilidade, com respeito ao meio ambiente. Mas não foi assim, agora estamos colhendo as consequências, ainda dá tempo de mudar. Mas só se houver coragem política, conscientização coletiva e pressão social. O progresso não pode custar o planeta. A industrialização não se espalhou pelo mundo de maneira igual. Existem diferentes padrões que surgiram em épocas e ritmos distintos, e cada um deles moldou a sociedade de um jeito próprio. O primeiro grande padrão é o modelo clássico que começou na Europa, especialmente na Inglaterra. Ele foi impulsionado pelo carvão mineral, pelas máquinas a vapor e pela mecanização de produção têxtil. Esse modelo transformou as cidades, atraiu milhares de trabalhadores e inaugurou a lógica das fábricas em larga escala. Depois surgiu o padrão industrial dos Estados Unidos, marcado pela produção em massa e pela linha de montagem de Henry Ford. Esse modelo introduziu a padronização extrema e a ideia de produzir muito pouco tempo. Foi eficiente, mas aumentou o consumo e impulsionou o capitalismo moderno. Nos países da América Latina, da África e de parte da Ásia, surgiu um padrão, o da industrialização tardia e dependente. Nesses lugares, a industrialização não nasceu de forma autônoma. Ela cresceu ligada a empresas estrangeiras, dependente de capitalismo externo e de exportação de matéria-prima. Isso criou desigualdade, limitações tecnológicas e uma forte dependência econômica. A industrialização também mudou o território, expandiu cidades, redefiniu fronteiras produtivas, criou polos tecnológicos e aumentou o fluxo de migrações internas. Algumas regiões floresceram, outras foram exploradas e aquecidas. Entender esses padrões é compreender que a industrialização não é neutra. Ela molda a vida das pessoas, determina oportunidades e desigualdades e cria centros de poder e periférias econômicas, e tudo isso influencia também o meio ambiente, para melhor ou para pior. Já em países do leste asiático, como Japão, Coreia do Sul e China, o padrão foi diferente, baseado em tecnologia, planejamento estatal e investimento massivo em educação. Esses países se industrializaram rapidamente, se tornando potenciais econômicas. A industrialização também transformou profundamente a sociedade. Ela mudou a forma de trabalhar, de morar, de consumir e de viver, mas os impactos nem sempre foram positivos. No início, a industrialização criou uma jornada de trabalho longa, ambientais insalubres e salários baixos. Crianças trabalhavam em fábricas, mulheres tinham direitos limitados e trabalhadores adoeciam devido às condições ruins. Esta fase era uma fase de exploração intensa. Com o tempo, surgiram movimentos trabalhistas, sindicatos, greves e lutas por direito. A industrialização estimulou movimentos trabalhistas, como jornada limitada, salário mínimo e segurança no trabalho, mas essas condições não chegaram igualmente aos países. A industrialização gerou urbanizações rápidas. As pessoas migravam do campo para a cidade procurando emprego. Isso criou metrópoles gigantescas e, junto com elas, problemas como falta de moradia, desigualdade urbana, favelização e transporte precário. Outro impacto social é a desigualdade. Alguns grupos se beneficiam, empresários, países ricos, centros de tecnologia. Enquanto isso, alguns ficam à margem, sem acesso ao mesmo desenvolvimento. A industrialização ainda mudou a forma de consumir, criou a cultura de comprar para descartar. Uma lógica que alimenta a ideia do ciclo de produção,
que reforça a desigualdade e o impacto ambiental. Se trouxe avanços, sim, mas também desafios sociais que até hoje não foram resolvidos. A industrialização moldou o mundo moderno, mas também nos obrigam a questionar constantemente quem se beneficia, quem vai pagar o preço e quem garante o desenvolvimento mais justo. Eu acredito que a tecnologia ela pode transformar a indústria com automação, IA e sistemas inteligentes que dá para reduzir desperdícios e tornar tudo mais eficiente. Mas claro, desde que seja usado com responsabilidade. Eu também defendo a mudança para energias renováveis, como a solar, eólica e a biomassa, porque não dá mais para depender de carvão e petróleo se a gente quer preservar o planeta. Para mim, o futuro é produzir pensando em reutilizar, reciclar e prolongar a vida dos produtos, em vez de seguir o modelo de usar e descartar. Hoje já existem filtros, tratamentos de resíduos, embalagens biodegradáveis e processos que gastam menos água. Eu vejo a sustentabilidade não como um custo, mas como investimento. A tecnologia e o conhecimento já existem, o que falta é coragem para mudar. Depois de ouvir todas as explicações sobre industrialização, padrões produtivos e impactos ambientais, eu quero complementar algo que não foi dito diretamente. Quando o meio ambiente é degradado, surgem efeitos sociais imediatos, como desigualdade no acesso à água, insegurança alimentar e vulnerabilidade em populações mais pobres. Ou seja, problemas ambientais e sociais não andam separados, eles formam um ciclo onde um alimenta o outro. Compreender isso é essencial para entender o tamanho e a complexidade dos desafios trazidos pela Revolução Industrial. O ponto que eu quero destacar tem a ver com a diferença global dos impactos da industrialização. Mesmo que o processo ocorra no mundo inteiro, seus efeitos não são distribuídos de forma igualitária. Países mais industrializados têm maior responsabilidade histórica, por conta das emissões e poluições acumuladas. Muitas vezes, países menos desenvolvidos sofrem mais com os danos, mesmo não tendo contribuído tanto para causá-lo. E isso cria desigualdade ambiental. Alguns países têm a tecnologia para mitigar os danos, enquanto outros sofrem com secas, tsunamis e problemas ambientais. E compreender isso faz total diferença para a análise do tema. O que eu quero destacar é a dimensão ética das escolhas feitas ao longo da industrialização. A maior parte das decisões industriais do passado foi tomada sem considerar limites ambientais, sem pensar em longo prazo e sem avaliar consequências para futuras gerações. E isso nos leva a refletir sobre responsabilidade não apenas das indústrias ou dos governos, mas também da sociedade. Hoje, além de exigir políticas sustentáveis e práticas industriais responsáveis, também precisamos promover uma cultura de consumo consciente, porque cada escolha individual contribui para manter ou alterar esse modelo. A ética ambiental se tornou uma parte fundamental da discussão. Industrializar sem destruir não é apenas uma questão técnica, mas uma decisão moral.